pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do canal Impulso. O entrevistado de hoje é Rafael Quick, sócio do Bar Juramento e da cervejaria Viela. Rafael é um dos fundadores do movimento que revitalizou um mercado popular no centro de Belo Horizonte, conhecido como Mercado Novo. Ao longo da entrevista, ele vai nos contar por que ele decidiu empreender, quais as experiências que já viveu enquanto empreendedor e quais são as perspectivas para 2021, depois de um ano tão difícil quanto 2020. Não esqueça de nos seguir no Spotify, YouTube e no Instagram @BEImpulso. Vamos lá? Muito obrigada, Rafael. Obrigada por esse tempo, obrigada pela entrevista. A gente vai conversar aqui um pouco sobre o porquê você quis empreender, um pouco da sua trajetória até resolver, de fato, abrir seu primeiro negócio e onde você entendeu que esse negócio que você abriu seria realmente promissor. Minha primeira ligação com empreendedorismo no geral, assim, eu acho que tem muito de um jeito de pensar de quem empreende, que é de tentar fazer as coisas meio que com as próprias mãos, assim, né? Sempre que era período de aperto, minha mãe criava alguma coisa, tinha uma ideia, fazia alguma coisa e tal. Então, acho que tem isso. A segunda parte que eu acho que é bem importante, assim, eu estudei na escola de formação técnica do Sebrae, que também, né, primeiro, segundo, terceiro ano, então a parte científica ali, e tem essa formação complementar em empreendedorismo, né? Aí depois que eu saí disso, eu fui estudar design gráfico e estudei também artes visuais, acabei formando só em design gráfico aqui em BH na UENG. E aí já estudando, eu criei um estúdio de design, que eu fiquei com ele 2 anos e meio funcionando, que era um estúdio de design consciente, assim, no geral. Mas quando eu formei, eu senti que faltava muita bagagem ainda, sabe? Assim, tem uma coisa do mundo real, né? E eu senti falta disso, assim, eu senti que eu ainda tinha que aprender bastante. E aí, na época, eu fiz meio que um combinado, assim, comigo mesmo, que falei, não, vou rodar aí uns 10 anos e aí depois vou voltar para tentar fazer minha empresa de novo. Que na minha cabeça seria o mesmo estúdio que eu tentei fazer. E aí fui para São Paulo, aí eu fui trabalhar com revista. Eu fui trabalhar na revista Super Interessante, na editora Abril. Fiquei por lá 3 anos e meio como designer da revista Super Interessante. Depois eu fui morar no interior, porque minha esposa foi contratada para ir trabalhar num polo de moda, fico no interior do Paraná. Na época ela, né, falou que tinha rolado essa proposta, eu já estava um pouco de saco cheio de trabalhar com revista, fui morar com ela. E lá eu saí um pouco desse esquema assim, de estar trabalhando numa empresa grande, tal, comecei a me confrontar um pouco ali com estar solto assim no mundo de novo, né? Então comecei a trabalhar de freela e tal. Fiquei lá 1 ano e meio, voltei para São Paulo a convite da revista Galileu, fiquei mais 1 ano na Galileu. Nessa época eu fui conversar com a Bárbara Soalheiro, que ela é criadora de uma empresa que chama Mesa, que é uma empresa que criou um método de trabalho e que basicamente cria projetos e soluciona problemas para outras empresas num período super curto de tempo. Eu fui conversar com ela, me chamou para trabalhar com ela. Foi um pouco de uma transição para uma ideia mais de empreendedorismo. Por quê? Era uma empresa com potencial enorme, mas quando eu fui para lá, a empresa tinha a Bárbara, que é criadora, e mais 4 pessoas trabalhando. Só que já era uma empresa que estava trabalhando, assim, fazendo projetos enormes, só que tinha uma estrutura interna muito pequena. Então, eu fui para lá para ajudar ela a fazer a empresa crescer, a arredondar o método, a fazer o que precisasse fazer, né? Não tinha um cargo, assim. E aí foi muito legal. Aí eu fui para a Mesa, fiquei fixo lá 2 anos e meio. Por essa natureza, eu acabei aprendendo muito de várias empresas, né? Porque cada projeto é um universo específico. E as coisas o que eu comecei a reparar que muitas das referências que eram trazidas ali na Mesa, como projetos de relevância, projetos assim, que inspiram alguma coisa que a gente ia fazer, muitos são projetos pequenos, de pequenas empresas, assim, né? Muitas vezes era uma questão de comportamento e olhando para iniciativas menores ou iniciativas mais verdadeiras. E aí eu comecei a achar que, pô, que legal, né? Eu sempre, né, eu tinha vontade de voltar a empreender um dia e algo me disse que agora é um momento muito legal, porque existe toda uma conjuntura assim, de fatores no mundo, está gerando uma inversão de valores, assim, uma inversão de comportamento no geral, que é muito benéfico para quem é pequeno. E aí, coincidentemente, 2 amigos meus, que é o Samuel Viterbo e o Marcelo Machado, que são aqui de BH, resolveram abrir uma cervejaria. Eles eram próximos, então a gente já tinha conversado, algumas coisas assim. Eu tinha feito de brincadeira um rótulo para uma cerveja que o Samuel tinha feito. E aí eles resolveram abrir a cervejaria e falaram, você não quer fazer a parte de design para a gente? E como eu estava já nessa pilha, eu falei, eu animo demais, mas eu quero entrar de sócio. Então a gente ficou pensando o que a gente pode fazer que a gente vai se destacar. E aí a gente fez um bar pequenininho,
que é o Juramento 202, que fica na esquina da fábrica. Vamos tentar trazer de volta um pouco da história do bairro, que é o bairro Pompeia. Vamos tentar trazer de volta um pouco da história dessa esquina, que é uma esquina histórica que a gente está ali. O que já foi aqui antes, como que a gente pode trabalhar a memória de um jeito verdadeiro. E aí a gente começou a pensar assim, todos os elementos ali daquele, né, do que a gente fosse fazer deveriam estar alinhados com essa mesma ideia. A gente fez um lugar achando que ia dar pouca gente, começou a rua ficar lotada. E aí a gente aprendeu várias coisas com isso, assim, que deu certo, que deu errado. E aí, beleza, a gente resolveu dar um segundo passo, que era abrir um segundo lugar, porque nessa época eu ainda estava morando em São Paulo, ficava vindo aqui para Belo Horizonte a cada de vez em quando. Não conseguia tirar salário ainda, porque por mais que estava cheio, é um bar pequeno. A gente começou a trabalhar com a ideia do Mercado Novo, de ir para lá, e a gente começou a entender que a gente precisaria fazer isso de um jeito mais organizado, que a gente conseguisse, de certa maneira, externalizar isso, porque lá naturalmente é um lugar que seria um pouco mais coletivo do que o Juramento. Então, logo de início, a gente fez, por exemplo, uma pesquisa sobre a história do Mercado Novo, uma pesquisa sobre os materiais que compõem, né, a estética do Mercado Novo. A gente fez uma aproximação com os lojistas, com o condomínio, e isso tudo a gente foi entendendo que seria um conhecimento que a gente precisaria disponibilizar se outras pessoas quisessem ir para lá. Antes de abrir, na verdade, quando a gente estava em obra, já tinha uns 8 outros negócios que já começaram, né, já aproximaram, falaram, vocês vão abrir aqui, a gente quer abrir também e tal, e começaram a trabalhar dentro dessa mesma lógica junto da gente. E quando a gente abriu, a gente teve um boom assim, de procura de aluguéis lá naquele espaço, e a gente sentiu uma necessidade, aliás, até mais que uma necessidade, a gente sentiu que tinha uma responsabilidade nossa de ter ido para lá, de controlar aquela doideira. Assim. E a gente criou um movimento que chama Velho Mercado Novo, que basicamente é um movimento que partiu dessa construção da viela, que a gente tinha entendido e aprendido no Jura, e evoluiu algumas coisas que faziam sentido para aquele espaço. Então, a gente criou, por exemplo, uma lógica de complementariedade. Então, cada negócio lá é super específico. Né? Então, a cervejaria vende cerveja, o restaurante ali que faz almoço, vende almoço, o café vende café, a doceria vende doce, e é uma ideia de que todo mundo ali, né, na hora que vem um cliente, ele sai deixando um pouco de dinheiro em cada casa, então é uma coisa de o espaço poder existir coletivamente, mais do que alguns negócios se darem bem, outros não. A gente criou uma lógica também de microeconomia, então assim, tudo que pode ser comprado dentro do Mercado Novo, que existe fornecedor dentro do Mercado Novo, deve ser comprado lá. Depois que a gente abriu lá, abriram outros 60 negócios, né? Então, hoje tem, em tese, 60 e alguma coisinha negócios operando dentro dessa lógica do movimento Velho Mercado Novo. E aí, hoje, mais ou menos o tempo que a gente está, continua muito aplicado lá no mercado, fazendo muitas coisas lá, mas também tem participado de muitas outras conversas, assim, né? Então, como levar esse tipo de trabalho para outros espaços de Belo Horizonte. A gente tem recebido muita gente de fora, assim, da cidade também, indo lá para conhecer, para entender mais. Rio de Janeiro, um pessoal muito massa de lá, também que acompanha o trabalho, que tem feito uma aproximação. São Paulo também, interior de Minas, algumas pessoas também que procuram. É uma coisa que, assim, de novo, né? Acho que tem uma coisa do modelo, assim, de provar que é possível, e as consequências disso são imensuráveis, assim, né? Porque às vezes é uma coisa que uma pessoa vai lá e fala, nossa, que massa isso, eu vou fazer uma coisa mais ou menos nessa linha e tal, e isso vira uma outra história, que às vezes a gente não está nem sabendo. Diante disso tudo, agora em março a gente se deparou com uma pandemia. Quais foram os aprendizados, os desafios e como vocês se adaptaram a tudo isso? A dificuldade maior foi o período fechado, a lógica do delivery, né? Para quem foi para o delivery, algumas pessoas fecharam 100% e deixaram rolar e estão, né, retomando agora, mas para quem já tinha algum porte, por exemplo, na cervejaria foi muito difícil, porque a gente já tinha um número grande de funcionários. A gente resolveu funcionar delivery, foi muito difícil porque a lógica do delivery é outra, né? Então, o delivery é um lugar, o que a gente descobriu, né? É um lugar do familiar, as pessoas não querem experimentar, elas não estão abertas a errar no delivery. Você não quer chegar lá e pedir um prato diferente, que você esperou uma hora para chegar e chegou lá, não era o que você pensou, sabe? A gente conseguiu vender alguma coisa, assim, mas era mais ou menos 10% do que a gente faturava. Foi muito difícil, assim, porque a gente ficava inventando, cara, vamos fazer a data tal, vamos criar a promoção, não sei o que lá, compre, não sei o que lá, ganhe cerveja, a gente entrega, Dia das Mães, a gente fez uma torta, entrega em casa, não sei o que lá.
Só que, assim, fazia muito esforço, vendia pouco. E aí, o que foi um primeiro aprendizado grande para a gente foi essa história que eu falei da familiaridade, assim. Então, a gente começou, por exemplo, a trabalhar alguns pratos. A gente refez nossos pratos todos para pratos mais cotidianos, assim. Então, estrogonofe, fricassê, parmegiana, tal coisa. Isso lá na Cozinha Tupi. Isso deu algum resultado, melhorou um pouquinho, mas pouco, assim, também. E aí, lá pro meio da quarentena, a gente meio que falou, não tá rolando, vamos parar de dar murro aqui em pão de faca, né? Assim, a gente tá insistindo numa coisa aqui que não tá dando, vamos tentar fazer um passo mais ousado aqui. A gente falou, assim, as pessoas não estão parando de comer, elas continuam comendo alguma coisa, o que é, né? Então, o número 1 de delivery é pizza. A gente falou, vamos fazer uma pizzaria. A gente tem forno lá na Cozinha Tupi, tem uma equipe super capaz, assim, muito, muito boa de cozinha. Vamos criar uma marca virtual de pizza, vamos lançar essa marca e vamos começar a vender pizza. A gente foi, criou o Forno da Saudade, e aí deu bem certo, assim. Não foi a salvação de tudo, porque não se lança um negócio dando, né, assim, com super volume, dando muito dinheiro da noite pro dia, mas foi a primeira coisa durante toda a quarentena que começou a dar algum tipo de volume pra gente, algum tipo de consistência. Então, todo dia vendia legal. Todo dia vendia mais ou menos um número parecido, a gente estava esgotando as pizzas. Um dos desafios, né, que a gente está hoje, assim, está começando a movimentar de volta. Isso traz para a gente, né, um alívio enorme, mas também traz para a gente, assim, um certo desânimo e um certo frio na barriga em relação a quão volátil a construção que a gente fez né? Porque logo antes da pandemia, a gente tinha uma sensação de consolidação do que a gente tinha feito, que era assim, não, a gente já tem um público muito cativo, né? Assim, quase tudo que a gente faz dá muito certo, etc. E aí agora a gente entendeu que, assim, a gente tem um público que é muito fiel, etc., mas quando as regras do jogo são aquelas que estavam dadas, né? Quando muda, aí é muito difícil, porque, por exemplo, o que rolou na pandemia agora, pegando só a parte do delivery em si, o que a gente entende que aconteceu é que tem esse outro negócio do delivery e que a gente perde uma parte grande do nosso negócio, que é a experiência do encontro, né? E ali a gente, de certa maneira, perdeu um diferencial enorme, ficou muito fragilizado, né? A gente, para passar da pandemia, a gente teve que recorrer ao Pronamp, né? Que é ótimo, assim, passamos, ainda bem que saiu, a gente ficou agradecido, mas agora a gente tem uma grana enorme para pagar de volta. Se a gente falha no começo do ano, por qualquer motivo, isso é uma coisa que cada sócio aí vai carregar para pagar por muitos anos da vida, né? E esse risco, assim, ele é muito duro, assim, para quem empreende, né? Então, eu não sei, assim, mas, por exemplo, agora é um momento de muita cautela, por exemplo, em relação a investimentos novos. A gente, por exemplo, está falando, né, vamos abrir um espaço novo, a gente está com essa intenção, mas a gente está olhando outros modelos. A gente está olhando um modelo agora de talvez trazer parceiros para a gente não investir isso do bolso próprio, porque é um risco muito desigual, assim. A gente teve uns sustos, assim, antes, né? A própria história da Baker, assim, é um lance que rolou, que a gente, né, assim, né, o tipo de coisa que vem de um lugar que você não está pensando, que pode mexer na tendência desse acontecimento como um todo. Acabou que foi uma coisa que não teve um impacto assim na categoria. E como que você está vendo as perspectivas do mercado de entretenimento e desse ramo mesmo de bebidas aqui em BH e no Brasil? Minha impressão é de que as pessoas, assim, acho que o brasileiro no geral, assim, é muito pouco cauteloso para o bem e para o mal. Por exemplo, lá no Mercado Novo, a gente teve um problema grande com a galera querendo dar um passo maior do que a gente deveria dar naquele momento. Então, a gente fez um movimento de reocupação do espaço e uma parte dos lojistas ali atendendo a uma pressão do público, querendo já voltar ao mercado ao que ele era. E, assim, evidentemente, não está na hora, assim, né? A pandemia ainda existe. E isso é uma característica nossa, assim, que é meio que esse, sabe, esse um balde chutado com as coisas assim. Pro lado bom, eu acho que passando o problema, assim, eu não acho que vai ter um grande trauma nem nada. Eu acho que, assim que puder ir pra rua, bagunçar e ficar à vontade, é isso que a galera vai fazer. Já em algum percentual já está fazendo. A gente tem uma parte do nosso público ali que é mais consciente, que ainda não está saindo e tal, mas com certeza, a partir do momento que puder, eu não acho que vai ter nenhum impacto de comportamento, não. Talvez até um impacto contrário de uma socialização reprimida, assim, sabe? Assim, não, eu quero ver meus amigos, eu quero estar na rua. No começo da pandemia tinha muitas conversas, né? Isso vai mudar comportamento, as pessoas vão ficar mais em casa, tá? Eu acho isso a maior balela do mundo. Acho que não vai ter nada disso. Acho que a galera vai ir pra rua, querer estar na rua, querer ver gente, sabe? Assim, é o que eu acho.
Para passar por todos esses desafios e para poder ter troca de conhecimento, Rafael, vocês têm alguma comunidade, alguma forma que você conversa com outros empreendedores, algum local onde você busca conhecimento sobre as tendências ou sobre o que está acontecendo em outros lugares? Não, assim, na verdade, a gente tem uma comunidade grande hoje, que é a comunidade do Velho Mercado Novo, que ali a gente tem bastante troca, mas dentro desse contexto específico. Isso acontece presencialmente, também acontece ali no grupo de WhatsApp, assim, mas em um geral é uma troca entre esse grupo de pessoas que está ali, né? Agora, fora isso, não muito. Assim, a gente tem essa comunidade meio informal de pessoas que têm algum tipo de sinergia no jeito de pensar e que a gente conversa, assim. Então, alguns comércios que estão ali no Mercado Novo, mas alguns que estão fora também, alguns empreendedores, como, por exemplo, o Lucas, é uma pessoa que eu converso de vez em quando, Lucas Durães, né? A Bruninha da Beros, que é uma pessoa que a gente bate papo às vezes também, que troca algum tipo de opinião sobre o que está rolando, etc. Então, assim, existe essa rede mais assim, de negócios que a gente tem algum tipo de sinergia, mas, em um geral, eu acho que, de novo, assim, eu acho que a gente está num lugar um pouco sem precedentes, assim. Então, é difícil até de ver exemplos prontos ou exemplos de né, quem que está fazendo uma coisa que a gente deveria fazer. Não tem ninguém exatamente, assim, sabe? Eu acho que aqui a gente tem, especialmente do Mercado Novo, a gente tem uma coisa muito única nossa. Não acho que tem um outro exemplo, sabe? Que a gente consiga importar soluções, assim. E, fora isso, aí sim eu acho que tem negócios que têm essa característica mais informal, mais pessoal, que eu acompanho, assim, que eu vejo o que estão fazendo pelo mundo, assim. Então, São Paulo você tem alguns, no Rio você tem alguns, mas tem muitos fora. Agora, de verdade, eu acho que a gente está mais numa pesquisa interna, assim, de pensar o que faz mais sentido para a gente aqui do que olhando o exemplo. Quem que para vocês é uma referência, não só no mundo para a cervejaria, como do entretenimento em geral? Para mim, uma referência muito grande é o que tem rolado em Portugal, assim. Então, você tem comércios tradicionais que convivem com uma efervescente, assim, da juventude ali em Portugal, e que são valorizados por isso. Então, também essa ideia de preservar, de resgatar a tradição, mas isso não ser visto como uma coisa antagônica ao o que tem de novo, do ponto de vista de comportamento, de valores, né? Então, assim, é um movimento contemporâneo que abraça a tradição, assim. Isso eu acho uma coisa muito legal também. Você tem um movimento muito massa que está acontecendo no México, em Oaxaca, ali principalmente, que é a parte do mezcal, da tequila, que tem a ver um pouco com o que acontece aqui em Minas Gerais, que é tipo assim, a galera abraçando o que tem de mais, quase o que é ilegal, né? Então, o mezcal, no geral, por exemplo, é uma coisa que teve um boom ali no México e principalmente nos Estados Unidos, assim, na coquetelaria. E, basicamente, o mezcal tem essa ligação muito forte com ser quase que assim, como se fosse a tequila ilegal, né? Então, assim, é o que é da roça, é o que é do microprodutor e tal. E isso foi abraçado de um jeito muito positivo, assim, né? E tem tido muitas coisas legais ao redor disso, assim, no México. Então, lugares que você vai que tem uma curadoria de microprodutores. Isso, assim, aí, por exemplo, hoje no Mercado Novo você tem a Lamparina, que está fazendo isso aqui com cachaça, por exemplo, né? Então, por isso que eu fico assim, eu acho até difícil olhar para fora, porque eu fico tão entusiasmado com tudo que está rolando aqui, sabe? Mas, com certeza, assim, tem sinergias, assim, e tem coisas legais acontecendo, muitas coisas legais acontecendo pelo mundo, mas eu acho muito que a gente está alinhado, assim, sabe? Assim, fico muito orgulhoso, porque eu acho que, de novo, voltando lá no início da conversa, assim, como as coisas mais relevantes são agora, assim, as mais artesanais, as mais locais, as mais pessoais, eu acho que nesse momento a gente está num lugar muito legal, assim. Quem vem de fora, assim, conhece o Mercado Novo, né, e esse conglomerado ali de negócios com essa proposta, eu acho que a gente está num lugar muito alinhado por cima com o que há de bom no mundo hoje, assim.